Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de redes complexas. Vamos começar? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre falhas em redes, em particular sobre a robustez de redes e, para falar sobre isso, diferentes tipos de falha e a influência da estrutura da rede na resiliência dela. E vamos terminar a aula falando de análise do ponto crítico para o desaparecimento da componente conexa gigante. Então, vamos começar falando sobre redes e falhas. Redes, para a gente, muitas vezes, é uma abstração de algum sistema real, por exemplo, a internet, uma rede social ou a web, e você pode pensar que componentes desse sistema real podem falhar, e essas falhas podem ser nas arestas ou nos vértices. Então, por exemplo, essa minha pequena rede aqui, eu poderia ter o vértice 2 e o vértice 4 falhando por alguma razão. E para a aula de hoje, quando falhas ocorrem, o que a gente vai ter é mudança na estrutura da rede. Então, sempre que uma falha ocorre, a gente vai assumir que esse vértice ou essa aresta foi removido da rede, e isso vai dar origem a uma nova rede, uma nova estrutura, e o que a gente vai querer entender é as características dessa nova estrutura. Então, a robustez da rede é a capacidade da rede de operar, de continuar sendo rede, na presença de falhas. Então, fault tolerance, né, é tolerância a falhas. A gente quer entender quando que a rede possui essa tolerância, seja nas falhas de arestas ou de vértices. Para falar sobre essa robustez, nós vamos utilizar medidas da estrutura, que caracterizam a estrutura da rede. E a gente vai ver algumas métricas que dependem do contexto. Então, a robustez vai ser função da estrutura da rede, porque o impacto das falhas na rede depende do tipo de rede. Então, a robustez vai depender da estrutura. E a aplicação, né, que tipo de falha nós estamos trabalhando, vai depender do contexto. Por exemplo, a robustez da internet a falhas do sistema autônomo da internet. Bom, algumas métricas para caracterizar a robustez de uma rede, a gente pode dividir essas métricas em métricas locais, e aí o impacto da falha nessas métricas vai ser em um ou poucos vértices. Por exemplo, o número de arestas para desconectar um vértice qualquer seria uma métrica local. E as métricas podem ser globais, e aqui eu estou avaliando o impacto das falhas na rede como um todo. Por exemplo, o tamanho da componente conexa gigante mediante falhas. E nosso interesse vai, em geral, ser em métricas globais, né? A gente está interessado em medir a robustez do ponto de vista da rede como um todo, e não do ponto de vista de um vértice ou de algum local, digamos assim, da rede. Então, métricas globais para você aferir a robustez da rede, aqui tem algumas. Eu posso falar sobre o tamanho da componente conexa gigante. Esse tamanho pode ser absoluto ou relativo, né? Relativo a quantos vértices a rede possui. Eu posso falar do tamanho médio das componentes conexas, removendo a gigante dessa conta. Posso falar da distância média entre todos os pares, do diâmetro da rede e também, por exemplo, do corte mínimo da rede. E muitas outras métricas são possíveis, né? Métricas para você quantificar a robustez da rede. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre tipos de falha. Então aqui eu estou falando de um modelo para falha de vértices ou de arestas. Como é que vértices ou arestas vão falhar na rede? Então, um possível modelo é o modelo aleatório, e o mais simples seria o modelo aleatório uniforme, onde todos os vértices têm exatamente a mesma probabilidade de falhar. Uma variação desse modelo é o modelo não uniforme, onde os vértices possuem probabilidades diferentes, seguindo algum fenômeno. Bom, um outro tipo de falha são falhas determinísticas. Então aqui eu não vou jogar a moeda para dizer quando que cada vértice falha, e sim definir uma ordenação dos vértices para determinar qual é o primeiro vértice a falhar, qual é o segundo vértice a falhar, qual é o terceiro vértice a falhar. Então repare que aqui os vértices falham de maneira determinística sobre algum critério. Então um desses critérios
poderia ser a ordenação decrescente por grau. Ou seja, o primeiro vértice a falhar é o de maior grau, o segundo vértice é o de segundo maior grau e por aí vai. E para a aula de hoje, a gente vai adotar essa ordenação decrescente por grau quando nós falarmos de falha determinística. E uma coisa interessante é que você tem falhas por defeito, e essas falhas por defeito podem ser modeladas, representadas por esse modelo aleatório de falhas. Por exemplo, um roteador que queima na rede, né, pode ser bem representado por um defeito, por uma falha de defeito, por esse modelo aleatório. E eu tenho falhas propositais, onde são falhas, direcionadas, e essas falhas são bem representadas pelo meu modelo determinístico. Por exemplo, o roteador da rede foi atacado, e esse ataque é feito a roteadores de maior grau, por exemplo. Bom, então o que a gente quer fazer é entender a robustez da rede na presença de falhas. Em particular, falhas aleatórias uniformes e falhas determinísticas, onde eu removo os vértices do maior para o menor grau. E a gente pode utilizar a distância média entre pares para entender como que essa métrica é afetada por falhas. Como é que a distância média vai aumentar quando falhas acontecem na minha rede. E aí eu quero entender a diferença, né, com relação ao tipo de falha, por uma mesma fração de vértices que falha, qual é o tipo de falha, como é que o tipo de falha influencia a robustez. E a segunda questão fundamental é a influência da estrutura da rede no processo de falha. Então, para um mesmo número de vértices em um mesmo grau médio, considera duas redes, qual é o impacto que as falhas vão ter nessas duas redes? Como é que a falha, a robustez, depende da estrutura. E, em particular, nós vamos usar o modelo GNP e o modelo de Barabás-Albert para estudar o impacto das falhas nessas dois tipos de rede. Então vamos começar falando sobre falhas no modelo GNP. Então a minha rede aqui é uma rede que sai do modelo GNP. Então, de maneira intuitiva, você pode pensar que falhas, né, de uma fração pequena de vértices não vai aumentar muito a distância média entre os vértices. Okay? De maneira intuitiva. Né? E as falhas aleatórias vão se parecer com falhas determinísticas. De novo, de maneira intuitiva, porque o grau máximo no modelo GNP é relativamente próximo ao grau médio. Então, escolher vértices ao acaso ou escolher vértices maior grau primeiro vão ser parecidos, vão ter efeitos parecidos na distância média entre os vértices. Então, essa intuição é boa. Está aqui os resultados da distância média entre os vértices no eixo Y e no eixo X, a fração de vértices removidos, a fração de vértices que falharam. Tá? Aí as duas curvas, vermelha e azul, indicam falhas aleatórias, isso está em azul, e falhas direcionadas, isso está em vermelho, por uma rede aqui com 10.000 vértices em grau médio igual a 4. E o que a gente pode observar é justamente essa ideia, né, de que os dois tipos de falha são muito parecidos nessa rede, e a distância média cresce devagar, né, conforme o número de vértices é removido. Agora vamos trocar o experimento para falar de uma rede que saiu do modelo de Barabás-Albert. E então, de maneira intuitiva, falhas aleatórias não vão se parecer em nada com falhas determinísticas. Afinal de contas, a distribuição de grau aqui segue uma lei de potência, tá? Então falhas aleatórias vão ter pouco impacto de maneira intuitiva, porque se você escolher vértices ao acaso, esses vértices vão ter grau pequeno, mas falhas determinísticas vão ter muito impacto, porque elas vão escolher os vértices de maior grau, e esses vértices, de fato, têm grau muito maior do que a média. Então está aqui o resultado de um experimento numérico que confirma essa nossa intuição. No eixo X, eu tenho a fração de vértices removidos, no eixo Y, a distância média entre os vértices, e as duas curvas, azul é para remoção aleatória
e vermelha é para remoção determinística, e você vê que existe sim uma enorme diferença entre os dois tipos de falha. Em particular, depois de remover 5% dos vértices, se você removeu esses vértices ao acaso, a distância média basicamente não variou. Em compensação, se você removeu esses vértices em ordem determinística de grau, a distância média entre os vértices dobrou. Então, uma diferença muito grande entre os dois modelos. Vamos ver aqui uma animação da rede do modelo BA sobre falhas aleatórias. Então, repara que a cada passo eu estou escolhendo um vértice ao acaso para remover. Então, nós estamos aqui com 15 vértices removidos, né? E eu estou escolhendo o vértice ao acaso. E repara que quase sempre um vértice de grau pequeno é escolhido, porque eles são a maioria da rede. Então, por causa disso, eu posso remover muitos vértices e ter pouco impacto na estrutura da rede. Nós estamos com 30 vértices removidos e eu ainda tenho aí uma componente conexa, né, com os vértices que sobraram. E aí agora sim eu tenho a minha componente conexa despedaçada em vários componentes, né, e não tenho nem mais rede. Okay? E agora vamos ver o que acontece quando eu faço a mesma rede com ataque, com falhas direcionadas. Então eu estou removendo aqui os maiores graus primeiros. Então o cenário é muito diferente. Aqui agora com 10 vértices removidos, nós já não temos mais uma componente conexa gigante. Eu tenho a minha rede totalmente fragmentada e você vê, né, que eu tenho basicamente vértices isolados depois de aproximadamente 20 vértices removidos. Então, o efeito aqui é devastador, né? O impacto de você remover na ordenação de grau. Então, o tipo de falha e o tipo de rede tem um papel muito importante nessa robustez da rede. Muito bom. Então, no modelo BA, nós sabemos que a distribuição de grau segue uma lei de potência. Então, por causa disso, a maioria dos vértices tem grau pequeno, eles não são muito importantes para segurar a rede junta. Então, quando eu ataco de maneira aleatória, essa rede é extremamente robusta. Em compensação, eu tenho poucos vértices de grau grande, esses vértices são fundamentais para interconectar a rede. Se eu ataco a rede ou se eu removo os vértices com maior grau primeiro, a rede é extremamente vulnerável. Ela se despedaça rapidamente. Então, isso são propriedades de redes livres de escala, essa ideia de que essa rede ela é tolerante a falhas aleatórias e vulnerável a remoções direcionadas a partir do maior grau primeiro. Então, essa robustez que a gente viu no modelo de Barabás-Albert, ela também está presente em redes reais que seguem uma lei de potência na distribuição de seus graus. Então, tenho dois exemplos aqui, o grafo da web e a própria internet, o grafo de sistemas autônomos da internet. Então, no eixo X é a fração de vértices removido dessas redes reais, e no eixo Y é a distância média entre os vértices, e aqui nós estamos comparando os dois tipos de ataque, o ataque aleatório em azul, o ataque direcionado, a remoção direcionada em vermelho. O que a gente está vendo é que os dois tipos de falha, né, eles são muito diferentes, né, nas duas redes. Então, é um comportamento parecido com o modelo de Barabás-Albert. Nós temos tolerância a falhas aleatórias e vulnerabilidade a ataques direcionados. E lembrando aqui que essa rede da internet é a rede de sistemas autônomos e não a rede de roteadores. Bom, a gente pode falar de outras métricas, além da distância média, né, entre os vértices. Em particular, a gente pode olhar para o tamanho relativo da componente conexa gigante. A gente acabou de ver na nossa animação, né, que a componente conexa gigante ela permanece ativa, né, ou não, né, dependendo do tipo de falha. Então a gente vai olhar agora para esse tamanho relativo da componente conexa gigante.
e também para o tamanho médio das outras componentes conexas. Então, nesse gráfico aqui, o eixo X é a fração de vértices removidos, e essas duas curvas que estão indo para zero representam a fração relativa da maior componente conexa, ou da componente conexa gigante. E o que a gente está vendo é que, eventualmente, o tamanho da componente conexa gigante é destruída, né? A gente passa a ter componentes conexas muito pequenas. Isso está acontecendo aí mais ou menos em 0,25. E uma grande pergunta é se eu tenho uma transição de fase aqui, né? Uma transição de fase que faz com que a rede se despedace quando eu removo uma fração de vértices maior do que esse número aqui. Lembrando que eu estou no modelo GNP, então no modelo GNP, os dois tipos de falha, a falha aleatória e a falha por grau, são muito parecidos também nessa métrica de tamanho relativo da componente conexa gigante. Agora vamos ver isso no modelo BA, numa rede, né, que sai do modelo de Barabás e Albert. E aqui a gente já sabe que a falha aleatória é muito diferente da falha determinística e, não por menos, essa diferença se manifesta também na fração, no tamanho relativo da componente conexa gigante. A gente está vendo que, de maneira bem interessante, a componente conexa gigante, né, o tamanho dela, decresce linearmente com falhas aleatórias, são os quadradinhos azuis aí, ok? Mas decresce muito rapidamente com falhas direcionadas, com falhas de vértices de maior grau. Em particular, ela decresce mais rápido do que o modelo GNP. Então eu tenho uma transição de fase aqui, né, para desintegrar a maior componente conexa, acontecendo aí antes de 0,2. Então, uma coisa bem interessante é estudar essa transição de fase, né? Para qual fração de vértices eu preciso remover para que a minha rede não seja mais rede, né? Para que eu não tenha mais uma componente conexa gigante. Então, eu estou interessado no tamanho relativo da componente conexa gigante e qual é o valor de P, P aqui é a fração de vértices que falham, que desintegra essa componente. É claro que isso depende do modelo de falhas, a gente acabou de ver uma simulação aleatória ou determinística, e também depende da estrutura da rede, né? O modelo GNP, ou o modelo Barabás e Albert, ou até outro modelo qualquer. Então está aqui os dois resultados lado a lado. Do lado esquerdo eu tenho o modelo GNP, indiferente a quanto tipo de falha, né? E do lado direito eu tenho o modelo de Barabás e Albert, essa ideia de robusto enquanto frágil, né? E a gente está vendo as transições de fase no modelo GNP e a transição de fase no modelo BA para quando eu tenho falhas direcionadas, né? Os meus círculos vermelhos. Bom, então vamos tentar estudar de maneira analítica essa transição de fase, né? Então, a maior componente conexa que a gente tem é chamada de componente conexa gigante, e a definição dela é que eu tenho uma fração constante dos vértices para alguma fração conforme a rede cresce. Então, uma condição aproximada para a gente ter uma componente conexa gigante num grafo aleatório qualquer é essa condição aqui. Kappa é a razão entre o segundo momento da distribuição de grau e o primeiro momento da distribuição de grau. Se esse kappa for maior do que 2, então nós temos uma componente conexa gigante nesse modelo de grafo aleatório. Então repara que essa condição depende apenas do primeiro e do segundo momento. Então a gente pode usar isso para entender quando que eu tenho uma componente conexa gigante. Para títulos de curiosidade, né, essa condição para o surgimento de uma componente conexa gigante no modelo GNP, nós vimos isso aqui algumas aulas atrás, e para o modelo GNP, basta que o grau médio seja maior do que 1 para nós termos uma componente conexa gigante. É uma condição mais fraca que essa acima, mas vale apenas, né, para o modelo GNP. Bom, então o que eu posso fazer?
eu posso calcular a distribuição de grau da minha rede após as falhas acontecerem, e aí, utilizando o primeiro e o segundo momento, eu posso determinar se a minha rede vai ou não ter uma componente conexa gigante. Calculo os dois momentos e verifico essa relação para a distribuição de grau pós-falha. Então, nosso problema agora é calcular essa distribuição de grau pós-falha. Então, eu vou assumir que nós temos a distribuição de grau da rede original, antes da falha. Então, P de D igual a K é a probabilidade de um vértice ter grau igual a K. Isso vai ser dado para a gente. Então, o que a gente quer calcular é, após as falhas dos vértices, qual vai ser a nova distribuição de grau. Então, qual vai ser a probabilidade de D' ser igual a K, onde D' agora é o grau do vértice na rede depois que as falhas aconteceram. É claro que essa distribuição depende do modelo de falhas. Então, a gente vai assumir que esse modelo de falhas é um modelo aleatório uniforme. E, em particular, é importante ressaltar que quando eu removo uma fração P dos vértices da rede, isso é equivalente a cada vértice ser removido com probabilidade P. Então, o que a gente vai usar é a segunda, definição aqui, onde para cada vértice eu vou remover ele da rede de maneira independente de todo o resto com probabilidade P. Então, eu vou jogar uma moeda para cada vértice. E aí sim, eu vou calcular a nova distribuição de grau sobre esse modelo de falha. Então, dado o grau original K, qual vai ser a probabilidade do grau ser K' depois da falha? Bom, para o grau ser K' depois da falha, eu vou ter que ter K menos K' vizinhos falhando, né? Se eu tenho um grau original K e eu tenho um grau após falha K', então K menos K' vizinhos precisam falhar. Então a probabilidade disso acontecer, ou seja, a probabilidade de D' ser igual a K', dado que o grau original desse vértice é igual a K, vai ser basicamente combinação de K', K', 1 menos P elevado a K', que são as arestas que sobrevivem, vezes P elevado a K menos K', que são os arestas, os vértices que precisam falhar, e eu tenho aqui a minha distribuição binomial. Bom, eu posso descondicionar isso considerando todos os possíveis vértices, todos os possíveis graus, para K variando de K' até N-1. Então isso me dá a distribuição de grau pós-falha, utilizando a distribuição de grau original, antes das falhas. Mas, na verdade, eu não preciso dessas distribuições, eu só preciso do primeiro e do segundo momento de D'. Então a gente pode calcular esses momentos diretamente a partir da distribuição, a partir dos momentos de D. Então repare que eu estou escrevendo aqui o primeiro e o segundo momento de D' em função dos momentos da distribuição de grau antes das falhas. Isso é a letra D maiúscula aqui. Então, em particular, o valor esperado de grau pós-falha é basicamente o valor esperado de grau antes da falha vezes 1 menos P, onde 1 menos P aqui é a probabilidade do vértice não falhar. Aí o segundo momento é dado por essa expressão que pode ser deduzida diretamente, sem passar pela distribuição de grau de D', tá? Distribuição de grau pós-falha. Então, com isso, eu consigo determinar, utilizar aquela nossa condição e determinar o ponto crítico, aonde eu tenho a minha componente conexa gigante. Então, resolvendo esse ponto crítico, eu tenho que esse ponto crítico é 1 menos o valor esperado de grau, dividido pelo segundo momento menos o primeiro momento. E repara que isso aqui, esses momentos, são da distribuição de grau original, pré-falhas. Então, valores de P, probabilidade de falha, menores do que PC, do que esse ponto crítico, vão dar origem a uma rede que tem uma componente conexa gigante. Em contrapartida, valores de P maiores que esse PC vão dar origem a redes que, quando tiverem falhas com esse valor de P, não vão ter uma componente conexa gigante. Então, P aqui, PC, é esse ponto crítico de transição de fase entre ter e não ter uma componente conexa gigante quando uma fração de vértices falha. Bom,
A gente pode olhar agora para a aplicação desse resultado para redes que têm uma lei de potência. Então imagina uma rede cuja distribuição de grau segue uma lei de potência com um expoente alfa, conforme dado aqui nessa equação. Para alfa menor do que 3, a gente sabe que o segundo momento diverge, né? O segundo momento não está definido, e aí nesse caso o que vai acontecer é que o nosso PC, o nosso threshold, né? Ponto crítico para o desaparecimento da componente conexa gigante vai ser igual a 1. Então olha que interessante, isso significa que não existe transição de fase nesse caso. A minha componente conexa gigante, ela nunca vai se desintegrar. Em particular, conforme n, né, o número de vértices da rede tende ao infinito, eu posso falhar uma fração arbitrariamente alta de vértices e o que sobra da minha rede vai continuar conectado com uma fração constante de vértices. Então a rede é altamente tolerante a falhas nesse meu modelo aqui, onde a distribuição de grau segue uma lei de potência. E isso explica aquele resultado de simulação que nós vimos para o modelo de BA, onde mostrava o decrescimento do tamanho da maior componente conexa sem ela chegar a zero. Bom, para alfa maior do que 3, o que vai acontecer? Aqui nós temos os momentos bem definidos, né, o primeiro e o segundo momento, então o ponto crítico vai depender de alfa, vai depender desse expoente. Então nós temos uma relação entre PC e alfa, e a intuição, né, é quanto maior for alfa, menor vai ser o valor do ponto crítico. Lembrando que quanto maior alfa, a cauda vai ter menos peso e por causa disso a rede vai se desintegrar mais facilmente. Okay? Então a relação aqui é exatamente essa. Esses dois artigos mostrados aqui no slide fazem esse tipo de análise que eu estou apresentando o resultado aqui. Bom, essa análise anterior que a gente acabou de falar foi para falhas aleatórias e uniformes, né? E você pode estar pensando falhas direcionadas, né? Mas isso pode ser generalizado para falhas aleatórias em função do grau e para falhas determinísticas, também em função do grau. Esses resultados analíticos existem para esses dois cenários. A análise do ponto crítico e do tamanho das componentes conexas gigantes, inclusive também o tamanho médio de outras componentes conexas, que não a gigante. Essa análise utiliza técnicas de percolação e de função geradora, está um pouco além do escopo aqui da nossa disciplina, mas se você quiser dar uma olhada, esses dois artigos abaixo apresentam esse resultado teórico para o ponto crítico, para o desaparecimento da componente conexa gigante. Bom, isso é basicamente tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. A gente se vê aqui na próxima aula gravada ou no nosso encontro síncrono. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.